paz do Senhor, povo de Deus. E aqui estamos, nesta noite de segunda-feira, chegando uma vez mais para a oração. Recebam esta paz maravilhosa, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, paz que preenche os corações que estão aí vazios ou cheios de angústia, cheio de tribulação, cheio de aflição. Que o Senhor possa ir até você neste momento, te alcançar com suas mãos poderosas, com suas mãos saradoras, curadoras, levando esta paz que muitos precisam. Ele disse: eu vos dou e vos deixo, e não vou las dou como o mundo dá. Então receba esta paz que não vem do mundo, mas vem do próprio Deus. Quando esta paz chega, a tribulação, a angústia, a tristeza bate em retirada e entra a calma, haverá calmaria em meio a esta batalha espiritual que você está enfrentando aí dentro do teu lar, no local de trabalho, quem sabe com doenças, com enfermidades, gastando, quem sabe estressado, esgotado, já no limite, no teu limite. Quantos que estão até trabalhando doente e foram hoje trabalhar doente, mas que esta paz maravilhosa chegue até você, ao teu coração, e leve bênção, e leve alívio, e leve conforto, e leve consolo, e leve o alento que todos precisam da parte do nosso Deus. E nós vamos orar neste momento. Eu te convido para orar conosco. Nós vamos nos colocar diante do Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia, pelo fôlego de vida, pelas bênçãos que Ele nos deu. E quem sabe os nossos olhos não conseguiram ver, porque nós não conseguimos ver aquilo que é invisível. Os nossos olhos só veem aquilo que é visível. E muitas das vezes, mesmo vendo visível, muitas coisas ainda passam em branco, não é verdade? Mas que nós possamos agradecer a Deus, Senhor, por aquilo que eu vi, presenciei, e por aquilo que o Senhor fez na minha vida, que eu só vou saber, quem sabe, no dia seguinte, nos dias que virão. Eu vou perceber, Senhor, que o mal que tinha me atingido já não me atinge mais. A dor que eu sentia já não sinto mais. Os problemas foram solucionados. Aquela irritabilidade foi embora. O matador de sonhos só estava aproveitando a oportunidade para entrar e destruir o meu lar, a minha família, trazer destruição no casamento, trazer brigas, contendas, discórdias, inimizades. E os nossos olhos nem viram que o matador de sonhos estava aí, tão pertinho, né? Rodeando, cercando, que é o que ele faz. Ele é tão covarde que ele não enfrenta os que estão fortes, ele enfrenta os fracos. É a covardia dele. Pode ver que você tem que estar rodeado de problema para ele entrar. Se você estiver forte, fortalecida, se você estiver aí cheia de força, ele não vai, ele não enfrenta. Ele só enfrenta aqueles que já estão rodeados de problemas. Por isso que o salmista Davi, ele disse: Senhor, eu fui assaltado na minha calamidade, porque os meus inimigos vieram sobre mim e tiraram tudo o que eu tinha, tiraram as minhas forças na batalha, mataram muitos soldados. E quando nós voltamos para casa, olha com quem nós nos deparamos: o próprio inimigo. Enquanto muitos lutavam conosco, outros já estavam lá, levando a esposa e os filhos como escravo. Tinham saqueado as casas, botaram fogo na nossa cidade. Eu fui roubado, eu fui assaltado no dia da calamidade. E é isso que o diabo faz. Quando ele vê que você está na batalha espiritual e não está vencendo, não está conseguindo vencer, ele está lutando com você aí no trabalho, mas ele vai atingir lá na tua casa, ele vai atingir as crianças na escola, ele vai atingir aqueles que você mais ama, ele vai trazer o maior prejuízo para você naquilo que você mais teme ser prejudicado. É assim que o diabo age. Mas nós vamos orar agora,
Nós vamos clamar ao Senhor, vamos agradecer a Ele pelas bênçãos alcançadas e para que Ele venha nos abençoar no decorrer desta semana. É a última semana de agosto. E nós temos a semana inteirinha aí pela frente. E queremos que esta semana seja de bênção, seja de vitória, que nós possamos receber força e graça do nosso Deus para vencer as batalhas espirituais. Esta batalha travada com o matador de sonho, porque o matador de sonho, quando ele vem, ele joga duas setas, são duas setas principais que desmontam o lar num dia só. E sabe qual é? Primeira é a irritabilidade. Olha, a coisa mais triste que tem é uma pessoa irritada dentro de casa. O marido irritado, ele deixa a esposa num desgosto tão grande. Quantas mulheres que às vezes comentam com a própria família, com amigas, olha, eu não sei mais o que fazer. Acho que vou separar do meu marido, porque olha, ele está insuportável. A gente não consegue mais conversar. Eu não sei o que está acontecendo com ele, porque ele só anda irritado. Tudo que ele vai falar é gritando. Tudo que eu falo, ele se ofende. Ele não aceita nenhuma palavra minha, ele faz do jeito dele, mas ele anda tão irritado que ele não faz coisa com coisa. Vocês já ouviram esse tipo de conversa? Pessoas irritadas. É uma das primeiras setas que o matador de sonho lança dentro de uma casa. Uma mulher irritada também é insuportável o homem aguentar. E hoje nós vemos pais, mães e até filhos irritados. Aquela gritaceira dentro de casa, não é verdade? Quantos vizinhos que às vezes, meu Deus, o que está acontecendo aqui do lado? É aquela gritaceira, é o marido gritando com a esposa, é a esposa gritando com o marido, as mães gritando com os filhos. É coisa horrível, não é verdade? A irritabilidade, ninguém tem paciência, ninguém suporta ninguém. E vocês sabem, amados, que eu vou falar uma coisa para vocês. A irritabilidade, ela faz parte de dos muitos sintomas da depressão, viu? Nem todo mundo que está irritado está aí tomado por uma obra maligna. Muitos estão cansados mesmo, estressados, esgotados, né? De tantos prejuízos. E muitos porque já vêm com uma depressão de anos, de décadas, que nunca foi tratado. Então vamos observar essa irritabilidade. Qual é a causa? Qual é a causa dela? Por que você está irritado? Se pergunte a si mesmo, por que eu ando tão irritado? Porque essa irritação, quando eu vejo, eu já gritei com alguém. São pessoas que não param em trabalho por causa da irritabilidade. São pessoas que o casamento é destruído, pessoas que já passou por 2, 3 casamentos. E tá aí sozinho ou tá aí sozinha. Porque ninguém suporta uma pessoa irritada. E o inimigo sabe disso. Por isso que ele as setas que ele mais lança são 2 grandes setas destrutíveis contra o lar, contra uma casa, contra um casal, contra uma família. O matador de sonho, quando ele quer destruir, ele lança esta seta. E a outra seta é a infidelidade. A infidelidade. Hoje nós vemos aí até nas redes sociais, casais gravando vídeo, né? A mulher de olho no marido porque ele tá lá de olho na mulher do outro. Porque ele tá lá de olho na mulherada, né? A infidelidade, temos que cuidar muito com a infidelidade. Porque depois da infidelidade vem a insatisfação, vem as decepções, né? Vem os aborrecimentos e aí a separação na seta. Vocês viram como o diabo acerta? Vocês viram como que o diabo, ele trabalha? As 2 primeiras setas do matador de sonho. Primeira é a irritabilidade, a segunda é a infidelidade. E depois vem a tristeza, vem os problemas maiores, vem a separação, vem as inimizades, as brigas e muitas das vezes até derramamento de sangue por causa desses 2 grandes problemas. Nós já ouvimos casos, já acompanhamos casos de pessoas que vão parar na delegacia porque o marido irritado deixou até de gritar, mas passou a agredir a esposa e os filhos. Nós já acompanhamos também casos de casais, de famílias, que por causa da infidelidade, o marido tentou ou até matou a esposa. Ou a esposa tentou ou até matou o marido. Ou quase matou a amante, porque pegou o marido com outra mulher. Ou pegou o marido vendo fotos
de outras mulheres. E elas vão bater lá na casa das mulheres. Elas vão lá formar o maior barraco. E às vezes vai parar na delegacia. Tá vendo como o matador de sonhos sabe qual que é a tua fraqueza? Tá vendo como o diabo sabe como ele sabe como trabalhar para destruir um lar, uma família? Mas nós vamos orar agora e vamos dizer ao Senhor na nossa oração: o diabo sabe, Senhor, mas o Senhor vai nos livrar de todas as armadilhas do diabo. O Senhor vai nos livrar, Senhor, destas duas setas mortíferas. São duas setas que o diabo lança contra os lares. Nós vamos orar neste momento, nós vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-nos a vencer o matador de sonho, porque é uma batalha espiritual, ele está nessa batalha. O matador de sonho, aquele que vem para destruir, aquele que vem para acabar, aquele que vem para separar, aquele que vem para ceifar vidas. O matador de sonhos está aí todos os dias, rodeando, cercando e rodeando lares, famílias, cidades, estados, países, nações. Então nós vamos pedir ao Senhor: nos livra, Senhor. Nos livra, nos dá também, Senhor, a agilidade. E eu tenho uma palavra linda para nós nesta noite. 144 de Salmos. É aquele que nos dá agilidade, aquele que nos adestra para estas batalhas espirituais. Quem é Ele? É o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha o que disse o salmista: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. O Senhor é a minha misericórdia, a minha fortaleza. O Senhor é o meu alto refúgio, o meu libertador. O Senhor é o meu escudo, aquele em quem confio, em quem me submeto e submeto todo o meu povo. Sabe o que é isso? Se submeter-se a Deus. Davi está dizendo: eu submeto a minha nação, Senhor, diante de ti. Vamos nos submeter ao Senhor. Que o Brasil reconheça, que o Brasil possa se submeter a Deus, que os brasileiros possam orar e clamar a Deus, para que Deus venha nos adestrar para esses dias que estamos enfrentando batalhas espirituais. Não é só as leis dos homens, não são só os governantes que estão desgovernados, não é só o poder jurídico, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, que está aí sendo usado como instrumento nas mãos de um principado que quer por completo destruir esta nação. Vamos nos submeter a Deus e não submeter a Satanás. O povo está se submetendo ao matador de sonhos. E ele está aí, destruindo vidas. Pondo empresários entrando em falência, pondo empresários em falência, fechando empresas, fábricas, indústrias, impedindo as importações, exportações. Vocês sabem o que é isso? Trabalhar de um principado. O matador de sonho já está cirandando no nosso Brasil há muito tempo. E o povo não está percebendo. Mas vamos nos submeter a Deus. Olha que palavra linda. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. O Senhor é a misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, o meu escudo, aquele em quem eu confio, aquele em quem eu me submeto ao meu povo. Oh, que coisa maravilhosa! Não se submete apenas às leis, aos decretos. Não, isso aí está desgraçando muita gente. Porque através das leis e dos decretos estão vindo aí, a carestia, os impostos, proibição, impedimento, ameaças.
Se submeta a Deus, que pode nos aparelhar, que pode nos preparar, que pode nos adestrar para esta guerra espiritual. E nós não vamos vencer com armas deste mundo, porque é com armas espirituais para vencer as batalhas espirituais. Jesus Cristo não venceu o diabo lá no deserto com as armas deste mundo, mas ele venceu com as armas espirituais. Além de estar em oração e jejum, ele venceu o diabo pela palavra. Quando o diabo veio dizendo: olha, vou te dar tudo que tu podes enxergar aqui, ó. Eu te dou tudo para você me adorar. Jesus estendeu a mão, colocou o dedo na cara do diabo e disse: olha aqui, Satanás, está escrito, somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. E ele bateu em retirada, porque ele não pode ir contra o próprio Deus. Como que ele vai resistir à palavra? A palavra é desde o princípio. Foi através da palavra que tudo foi formado. Nada ainda existia, e Deus disse pela palavra: haja luz, e houve, e tudo foi criado pela palavra. Inclusive os que serviam, os que adoravam, os que louvavam, os que bendiziam a Deus lá diante do seu trono. Tudo foi criado pela palavra. Então, passarão os céus e a terra. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa, ela permanece. Então vença as batalhas espirituais pela palavra. E a palavra está dizendo: bendito é o Senhor que nos adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Porque nele há misericórdia, há fortaleza, há refúgio, há libertação, há escudo. Nele nós confiamos e nós nos submetemos. Nós e o nosso povo, nós e a nossa casa, nós e a nossa família, nós e tudo que existe em nós se submete ao Senhor. Oh, aleluia! Ore comigo neste momento. Se submeta a Deus. Tá difícil? Tá ficando escuro? Clame a Deus. Ele vai puxar a cortina e ele vai enviar a luz, vai deixar a luz entrar aonde você está, que está escurecendo. Quem sabe a vida está chegando no final. As doenças estão te matando aos poucos. Os problemas estão te destruindo aos poucos, te esgotando, te estressando, fazendo você chegar no limite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos diante da sua presença. Não é de outro, é da sua presença, porque o Senhor é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. E aqui estamos diante de um Deus que pode nos aparelhar, que pode nos preparar, que pode nos adestrar para as batalhas espirituais. E batalhas espirituais não se vence, Senhor, indo para as redes sociais, mostrando a indignação. As batalhas espirituais não se vence, Senhor, indo para as ruas, fazendo parte de multidões, gritando, clamando. Não, Senhor, não é desta forma que nós vamos vencer. Mas as batalhas espirituais se vencem com as armas espirituais. É orando, jejuando e crendo-se, submetendo-se, sujeitando a esta palavra maravilhosa. Pai, aqui estamos nós na sua presença. Nós nos submetemos, Pai, à vontade divina do Senhor. A vontade do Senhor que nós não conhecemos, mas que sabemos que é a melhor de todas. Que o Senhor possa vir ao nosso encontro nesta noite. Vir ao encontro, Senhor, dos milhares de ouvintes, de inscritos deste canal. As famílias, aqueles que os nomes estão escritos nos pedidos de oração. Venha ao encontro daquele ouvinte. São os que nos ouvem, Senhor, em todo o território brasileiro e fora do Brasil. Onde quer que esta oração chegar, que o Senhor possa, meu Pai, adestrá-los para a batalha espiritual deste século presente. É a fome,
É as pestes, são as pragas, são as doenças, são os surtos. Muitas das vezes a depressão, a ansiedade, as crises, é o desemprego, é a pobreza, é a miséria, são as leis, são os decretos, são as mudanças, é a carestia, são os impostos. A cada dia que passa, Senhor, nós nos sentimos mais confinados, mais espreitados. E virão dias, Pai, que seremos confiscados e tudo que nós temos será tirado. Porque é este, Senhor, o decreto. É para isso que os decretos estão sendo formados, criados, feitos, executados. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. Que o Senhor possa adestrar as nossas mãos ao levantarmos aos céus através da oração e do jejum. E que pelo poder da sua palavra nós possamos vencer toda esta batalha espiritual que nós nem temos conhecimento do tamanho, Senhor, do tamanho do exército que está por trás desta batalha. Dê ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para que nos guardem todos os nossos caminhos e para que eles nos sustentem em suas mãos, para que não venhamos tropeçar, não venhamos cair, não venhamos desistir, não venhamos fracassar, não venhamos, ó Deus, voltar atrás. Oh, aleluia! Pai querido, Pai amado, nos alcance com suas mãos poderosas nesta noite. Olha para os lares, Senhor, que a batalha está aí grande. Olha quem está na frente. Além dos principados contra a nossa nação, o matador de sonhos, que vem com toda a fúria, que vem como águas impetuosas, que vem como águas torrentes, passando por cima da alma de muitos, Pai, destruindo lares, famílias, crianças, idosos, autoridades, destruindo homens, mulheres, jovens, destruindo casais, destruindo, Senhor, as leis que favorecem-nos aqui neste mundo. Pai, tenha misericórdia de nós. Se a humanidade, se os brasileiros pudessem, Senhor, ter uma visão espiritual e enxergar o perigo que está nos cercando. Se eles pudessem enxergar, Senhor, do lado espiritual, eles temeriam. E todos, Pai, iriam se submeter ao Senhor, à sua vontade, porque no Senhor há misericórdia, há fortaleza, há refúgio. O Senhor é o nosso libertador, é o nosso escudo de defesa contra todos esses males. É o escudo aqueles que confiam e quem se submete ao Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. O próprio Davi, ele está, Senhor, salmodiando e com todas as palavras e com toda a certeza, ele está afirmando: nas batalhas que eu venci, não foi outro senão o Senhor que esteve conosco. Não foi outro senão o Senhor que adestrou as nossas mãos para a batalha. Quando os inimigos eram de números altíssimos, eram muitos, eram muito mais fortes do que nós. Nós éramos em poucos e nos encontrávamos fracos, porque saíamos de uma batalha e íamos para outra. E o inimigo já contava, o adversário já contava com a nossa derrota. Mas foram surpreendidos, porque em todas as nossas vitórias foi o Senhor que esteve à nossa frente. Por isso ele está dizendo: bendito seja o Senhor, que é a minha rocha. Bendito seja o Senhor.
que nos adestrou as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra, e nós vencemos. Pai, que nós também possamos vencer. As batalhas de hoje não são como as batalhas do templo de Davi. Ninguém precisa derramar sangue, ninguém precisa matar ninguém para vencer. As nossas batalhas hoje são espirituais. Muitas delas os nossos olhos nem vê. Mas como nós, Pai, temos recebido do Senhor entendimento, nós sabemos, Pai, que são muitos os demônios e ferozes que se levantam contra a terra. Principalmente, Senhor, esses principados, que não é só um, são vários principados que estão aí, Senhor, dominando os governantes, dominando aqueles que estão no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo, no poder das nações. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que as mãos do Senhor, ó Deus, possa nos livrar destas torrentes de águas impetuosas que têm vindo sobre o nosso Brasil, em forma de leis, em forma de decretos, em forma de mudanças, em formas de exigências, em forma de ameaças, em forma de confiscamento. Estamos sendo confiscados, Senhor, nos nossos bens materiais. Estamos sendo confiscados em tudo que nós, Senhor, adquirimos. E ninguém está percebendo. São poucos, Pai, que já notaram que todos esses decretos e leis e mudanças é a base, Pai, para ser confiscado. Os brasileiros vão ser confiscados e perderem tudo que é seu. Aos poucos já estão tirando o direito da família, o direito dos pais sobre os seus filhos, o direito das heranças, porque quando os pais morrem, as heranças já não ficam mais para os filhos. O direito, Senhor, do trabalhador, o direito da esposa, o direito dos filhos, o direito, Senhor, de cada estado, de cada município. Aos poucos, meu Pai, está aí, ó Deus, tudo sendo confiscado, tudo perdendo o seu valor, tudo sendo apagado, tudo, Senhor, sendo tirado de nós. Mas nós temos um Deus que tudo executa, diz a sua palavra. Um Deus que julga as nações e administra os povos. Administra, Senhor, a nossa vida. Administra, meu Pai. No município, na cidade, no estado onde moramos. Olha para o Brasil, para o povo brasileiro, para os 27 estados brasileiros, para os mais de 5.574 municípios espalhados em todo o território brasileiro. São mais de 218 milhões de pessoas em todo o Brasil. E olha para os estrangeiros, Senhor, que ainda vieram se refugiar aqui no nosso meio. São milhares e milhares de pessoas entrando todos os dias pelas fronteiras, pelos portos, pelos aeroportos, pelas rodoviárias, chegando sobre o Brasil, em busca, Senhor, de uma vida nova, em busca de refúgio, em busca de socorro, em busca de ajuda, em busca, meu Pai, de um lugar seguro, em busca de um trabalho, de um ganho, de uma vida, Senhor, mais tranquila. Pai, que a mão divina do Senhor possa alcançar a todos nesta noite de segunda-feira. E que esta semana, a última semana do mês de agosto, o Senhor possa, Pai. Deus querido, Deus amado, sei que os céus estão aparelhados. E que quando alguém clama, quando um servo, uma serva, uma criança, um jovem, um idoso, quando o intercessor clama, o Senhor só dá ordem aos seus anjos para vir socorrer, para vir guardar,
para vir livrar, para vir proteger. Que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos desta noite, porque nós não sabemos, Pai, o que está sendo preparado ao nosso redor. Não sabemos o que está sendo preparado ao redor do nosso Brasil. Não sabemos, Pai, quais são as catástrofes, quais são os males, quais são as destruições, Pai. Mas os leões estão aí rugindo. Os leões estão aí, Senhor. Ah, meu Deus. Estão famintos. Estão aí rugindo. Querendo, ó Deus, nos tragar como presas nos seus dentes. O Senhor livrou Daniel lá na cova dos leões. Livra também o povo brasileiro. Livra também os sem entendimento. Livra, Senhor, os que temem ao Senhor, os que oram, os que intercedem, os que clamam, os que, ó Deus, com oração e jejum e através da sua palavra, clamam, Senhor, por uma vitória nesta batalha espiritual, que muitos ainda não entenderam. Olha para os líderes, meu Pai, os líderes religiosos. Olha quantos, Pai, quantos enfrentando, quantos achando que vão vencer, mas nós não podemos vencer. Davi sabia, o meu inimigo, eles são numerosos e são mais fortes do que nós. Somente o Senhor com suas mãos para vencer, porque se trata de uma batalha espiritual. E não é com palavrões, e não é com ira, e não é, Senhor, com ignorância, e não é com indignidade, e não é com braveza que nós vamos enfrentar os principados contra a nossa nação. É com oração e jejum e pela palavra do Senhor que nós iremos enfrentá-los e vencê-los em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos entendimento e sabedoria. Trabalha na vida, Pai, daqueles que nos ouvem, na vida daqueles que vão, Senhor, que eu tenho certeza, ouvir esta oração e entender que não se trata, Senhor, esta batalha espiritual não se trata de uma batalha em que se pode vencer com armas deste mundo, com armas naturais, com armas de dicção, de palavras, de multidões nas ruas, de povo gritando, de pessoas fazendo vídeos, mostrando a indignação pelo mal, pelo erro, pelas leis injustas. É uma batalha espiritual e nós temos que vencê-la, Pai, com as armas espirituais, com as armas que Jesus venceu o próprio diabo. Nós estamos diante, Senhor, de principados. Daniel estava diante de um principado que estava lá entre o Medas e Persas, impedindo a oração, a resposta da sua oração. Pai, que o Senhor possa pôr por terra todo o principado e dar livramento aos seus, aos que oram, aos que clamam, aos que pedem, aos que suplicam. Esta é a nossa oração desta segunda-feira. Que esta semana seja uma semana de bênção, uma semana de muito livramento para todos que creem, para todos que estão aí, Pai, se sujeitando, se submetendo à vontade do Senhor, se submetendo à sua proteção, aos seus cuidados, ao seu zelo, aos seus livramentos. Pai, olha para as crianças, olha para os idosos, olha para os doentes nos hospitais, entubado, sedado, em coma. Olha para aqueles que estão cegos espiritualmente. Olha para aqueles que estão lá nas cadeias, nos presídios. Olha para aqueles que estão lá nos asilos, nas casas de repouso. Olha as crianças e até adolescentes e pré-adolescentes nos orfanatos, nas ruas, nos abrigos, nas casas de apoio, nos albergues, nas ruas.
Olha aqueles, Pai, que estão lá no seu barraquinho, na sua casinha, no seu quartinho, Pai, nas comunidades mais pobres e carentes do nosso Brasil. Olha para o seu povo. Olha para os milhares e milhares que estão em barracas, em tendas, abrigados, ó Deus, quem sabe nos ginásios, em lugares aonde, Senhor, precisam do cuidado divino do Senhor. Pai, tenha misericórdia. Olha para nós. Olha para os milhares de intercessores que estão compreendendo todos esses acontecimentos, Pai. Estão entendendo que nós precisamos estar, ó Deus, debaixo das suas potentes mãos. Precisamos, ó Deus, do socorro divino, do livramento. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja na face da terra. Ajuda os teus filhos, ajuda, Pai, os intercessores. Ajuda o meu lar, a minha casa, a minha família, os meus filhos. Proteja-nos, guarda-nos, ó Pai. Guarda o meu esposo, que é o provedor desta casa. Os meus filhos. A Elisama em viagem. O Elanã em trabalho. A Elia em trabalho. O Milton Júnior. A Thalita, o Luiz. A Júlia. Os netinhos. Toda a família, Pai. Guarda-nos. Livra-nos, ó Deus, é o nosso pedido. Livra dos assaltos, dos roubos, dos sequestros. Livra, Senhor. Livra-nos da força do mal, da força da morte. O matador de sonhos está aí ceifando vida todos os dias. Mas não permita, Pai, não permita que sejamos, ó Pai, pegos de surpresa. Não permita que venhamos cair, meu Pai, nesta rede que está passando pela terra. É a rede do matador de sonhos. Ele está passando a rede. Ele está ceifando, ele está colhendo. Ele está aí levando vidas, Pai, todos os dias, arrastando milhares e milhares, matando, meu Pai. A morte prematura está levando milhares e milhares de vidas, de crianças, de idosos, de famílias inteiras. Livra-nos, ó Deus, destes males e destes perigos. Nós pedimos em o nome de Jesus Cristo, porque a sua palavra nos diz que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. E diz mais a sua palavra, que aquele que busca ao Senhor de todo o coração o achará. Eis-nos aqui diante da sua presença, orando, buscando, clamando, suplicando, gritando por socorro, por livramento. Venha ao nosso encontro, Pai, venha nos livrar, nos socorrer, nos proteger, nos guardar. Venha, Senhor, dar força para aqueles que estão em batalhas. Venha, ó Deus, aparelhar, adestrar as suas mãos para a batalha espiritual, que já está dizendo, é espiritual. Ela não é uma batalha que se enfrenta com armas físicas, com armas deste mundo, mas se enfrenta com as armas espirituais. Toma conta de cada um de nós, Pai. Livra, guarda e proteja. É o nosso pedido em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, ele possa adestrar as tuas mãos para a batalha dentro da tua casa, para a batalha aí no município onde você mora, lá no local de trabalho, na escola, na faculdade, no meio da vizinhança, no meio da parentela, no meio até mesmo do povo cristão, aonde você congrega. Que o Senhor possa adestrar-nos,
adestrar as nossas mãos para esta batalha. E que a nossa batalha não seja contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades, contra o mal, contra o inferno, contra o matador de sonho. Para vencer uma batalha como essa, nós temos que estar em oração e jejum e vencermos pela palavra. Jesus também venceu o seu maior adversário lá no deserto, estando em jejum, estando em oração, e ele venceu pela palavra. Que sejamos vitoriosos nessa semana, a última semana do mês de agosto. Deus abençoe a todos vocês, que Deus guarde, livre e proteja você e a tua casa, toda a sua família, teus filhos, no teu casamento, no teu trabalho, nas tuas finanças. Vamos estar aí atentos, vamos estar aí alerta, vamos estar em oração, vamos nos colocar diante do Senhor, como fez Esther, orando e jejuando, para Deus livrar a nossa vida, para Deus livrar a nossa casa, para Deus livrar a nossa família, para Deus livrar o nosso país, os estados, os municípios, os povos, a população. Vamos nos colocar diante do Senhor. Deus abençoe vocês que têm visualizado, curtido, compartilhado. Vocês que já são inscritos, todos bem-vindos, que se inscreveram aí no mês de agosto. Que Deus abençoe. Continue divulgando, continue se inscrevendo. Os que não se inscreveram, se inscrevam. Acione o sininho para não perder nenhuma oração. Deixa aí o seu pedido de oração. Mas não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Quando nós pedimos para que vocês curtam, compartilhem, visualizam, nós não estamos visando número, porque nós não ganhamos nada neste canal. Nosso canal não é monetizado. A nossa preocupação apenas é de que pessoas sejam alcançadas pelas bênçãos de Deus. Então, quanto mais pessoas serem alcançadas, que maravilha, a glória será maior para o nosso Deus. Mas nós não pedimos a curtida, compartilhamento, vocês se inscrevendo, né? Não pedimos em forma para aumentar a quantidade de números, né? Não é para lucros, não temos nenhum lucro com este trabalho. Fazemos com amor, fazemos com toda a dedicação e fazemos com simplicidade, mas colocamos aqui toda a nossa esperança de ver vidas sendo salvas, famílias sendo abençoadas e alcançadas pelas mãos divinas do nosso Deus. O Senhor vai cobrar de nós, de todos nós. Não podemos sair desta terra com as mãos vazias. Então, tudo o que nós fizermos, seja na igreja, seja em casa, seja através da oração, seja de uma visita, seja de enviar uma mensagem com uma palavra de esperança, de vida, de fé, tudo que nós fazemos tem uma recompensa. Então, quando nós sairmos deste mundo, formos chamados, nós temos alguma coisa para apresentar. Eu não sei quantas almas eu já pude ganhar através deste trabalho, mas naquele dia eu vou saber, o Senhor vai dizer: filha, seja bem-vinda, entra para o gozo do seu Senhor, porque através do teu trabalho você ganhou almas, porque através do teu trabalho muitas vidas foram alcançadas, muitos deram ouvido quando ouviram as tuas orações e foram alcançados, foram livres da morte, foram livres dos que os perseguiam, foram livres dos seus maiores inimigos, que era o matador de sonho. Seu lar foi poupado de ser destruído. Então foi através do teu trabalho, por mais pequeno que seja, o que nós fazemos, Deus dará recompensa. E nada do que fazemos é em vão no Senhor, porque o milagre quem faz não é o nosso gritar na oração, não é os muitos minutos de oração, não. O milagre quem faz é o Senhor. Então que o Senhor possa alcançar milhares de vidas nesta noite, nos 4 cantos da nação brasileira. Que Deus abençoe vocês, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço da evangelista Odete e do pastor Milton, que é aquele que posta os nossos vídeos aí no canal Mulheres Intercessoras. Forte abraço de toda a minha família,
que são os nossos apoiadores. Que o Senhor possa abençoar a tua família como tem abençoado a minha. Que a mão do Senhor possa estar estendida sobre a tua casa, como tem estado sobre a minha casa, sobre a minha família. Deus abençoe a todos vocês. Voltaremos amanhã, terça-feira, a partir das 6 da manhã, com a oração do dia, a oração da manhã, a oração de terça-feira. Até lá, ouvintes. Deus abençoe.